Olá, meu nome é Alex e esse é um canal dedicado a reflexões sobre o design, a comunicação e a cultura. No vídeo de hoje eu quero abordar um tema que me interessa bastante, que é o tema da criatividade. O que a gente pode entender por criatividade? A criatividade, ela é algo que vem de fora de mim ou ela pertence a mim? Ser criativo significa criar o novo? Todos os seres humanos são criativos? Ou alguns são mais e outros são menos? Ou todos são iguais? Será que se eu não sou criativo, eu posso treinar minha criatividade para me tornar mais criativo? É possível fazer isso por meio de métodos criativos? Questão muito interessante relacionada à criatividade também, que são uma série de clichês. Então, quando a gente fala, por exemplo, que todo designer é criativo, ou publicitários são criativos, ou artistas são criativos, isso já pressupõe um certo estereótipo em relação a certas pessoas que são mais criativas do que outras. Então, ligado a isso, a gente teria a ideia de que só algumas pessoas, ou só alguns gênios, ou pessoas muito talentosas seriam criativas. E que isso não seria algo que poderia ser aprendido. Então, independente disso, o que se parte muito hoje em dia é do princípio de que a criatividade pode ser aprendida e desenvolvida. Então há pessoas que são criativas e pessoas que podem se tornar criativas. Nesse sentido, ter conhecimento é algo que faria com que essa criatividade se tornasse mais predominante, mais forte. Uma outra questão que é interessante é esse mito do caos criativo. Essa ideia de que o criativo é uma pessoa desregrada, uma pessoa sem disciplina. Isso é um mito. Na verdade, o que é importante no processo criativo e que já tem se mostrado através de diversos estudos, que a disciplina, por exemplo, é muito importante. A ordem do processo também é muito importante. E até mesmo a tradição é considerada como um ponto importante. De qualquer maneira, se a gente trouxer essa questão mais para próximo do que os designers fazem, alguns aspectos, então, na criatividade são fundamentais. Por exemplo, no ambiente de trabalho, quanto mais liberdade o designer tem, quanto mais a gente se sente, então, livre para criar e para fazer as coisas, mais efetivamente a gente tem essa inclinação para que processos criativos aconteçam. Então, um ambiente que é muito restrito, em que o erro não pode acontecer de forma nenhuma, isso certamente não é um ambiente propício para a criatividade. E ligado a isso, o medo, por exemplo, é um dos grandes fatores de bloqueio da criatividade. Ter medo significa ter uma restrição e, portanto, ter um problema, né, para que as ideias se articulem e para que efetivamente surja alguma coisa criativa. Um outro aspecto que pode ser um grande problema para a criatividade é justamente essa cobrança pessoal que muitas vezes a gente tem em relação aos processos que a gente está trabalhando. Então eu mesmo já tive muito disso, principalmente quando a gente está começando no emprego novo, então está trabalhando numa agência nova e a gente quer mostrar serviço, mostrar que a gente é criativo. Aí muitas vezes essa pressão pessoal que a gente tem e essa busca pela perfeição, muitas vezes é justamente aquilo que faz com que a gente acabe ficando bloqueado em relação àquilo. Então isso já leva a gente a entender que pela própria experiência que a gente tem com os processos criativos, o que funciona e o que não funciona. Então, ambientes muito restritos, então, quando a gente está se sentindo muito sob pressão, são efetivamente problemas para a criatividade. Então, a gente entende aqui que a restrição, o confinamento, tanto do ambiente quanto nosso, mental, é muito danoso para a criatividade. Em contrapartida, ambientes abertos e também uma atitude em relação aos processos mais aberta e experimental favorece, então, que processos criativos aconteçam. Então, se a gente for depois ver em outro vídeo como se estabelece, como que são essas etapas do processo criativo, a gente vai ver que uma dessas etapas, que é muito importante, é justamente a etapa de incubação. Então, é a etapa em que se larga essa vontade de ser criativo para que o processo criativo aconteça naturalmente. Então existe um aspecto da criatividade que é muito interessante, que é o aspecto sem esforço, de não se colocar esforço naquilo, que é muito curioso, é assim como ir dormir. Então quando a gente quer dormir forçadamente, nada acontece e provavelmente não vai conseguir dormir. É a mesma coisa que acontece com a criatividade. Então quanto mais a gente se força a ser criativo, mais isso pode levar a um bloqueio e efetivamente a uma limitação do potencial criativo que a gente tem. Então isso já indica que grande parte do desenvolvimento da criatividade depende de como a gente se entende e como que a gente trabalha com as nossas próprias emoções e o nosso entorno. É que a criatividade
ela não necessariamente está relacionada a uma questão pessoal somente. Então, uma pessoa é criativa. A gente também pode falar sobre processos ou métodos criativos. Então, o próprio método pode ser criativo. E, finalmente, a gente também pode falar de ambientes criativos que proporcionam a criatividade.